Glória, aleluia, aleluia, aleluia. Amados irmãos e irmãs em Cristo Jesus, graça e paz, bom dia, meus amigos e minhas amigas em Cristo. Nós estamos aqui de volta, né? Em tudo somos provados e grandes são as tribulações desse tempo presente. Mas graças a Deus que em todas as coisas nós somos mais do que vencedores. Ainda estou em recuperação da Covid-19, mas já agradecendo a Deus porque o Senhor me guardou, o Senhor me conservou em vida e mais uma vez eu posso estar aqui para trazer uma mensagem da palavra de Deus para vocês. Também a minha esposa, graças a Deus, para a honra e glória do Senhor, ela também pegou a Covid-19, mas para a honra e glória do Senhor, ela também já está bem, né, e quase recuperada também 100%. Nós estamos bem, né, e já estamos louvando a Deus, né, porque o Senhor nos guardou, uma doença terrível, mas o Senhor nos guardou, né, o Senhor nos sustentou, nos livrou da morte, né, e para a honra e glória do Senhor a gente está aqui para agradecer a Deus, para louvar a Deus, para engrandecer o nome dEle, porque é só pela misericórdia de Deus, queridos e amados, a pessoa contrair essa doença e a pessoa não ir à sepultura. Só pela graça de Deus, só pela misericórdia de Deus e para a honra e glória do Senhor, né, eu e a minha esposa vencemos, né, e podemos dizer que Deus é bom, Ele fez, Ele faz, Ele continuará a fazer maravilhas em nossas vidas, né? E a gente está aqui, queridos. Quero dizer para vocês que só o Senhor é quem pode te guardar, te sustentar, te revestir, te fortalecer diante dessa doença tão terrível. As pessoas estão brincando, estão achando que é brincadeira, mas não é brincadeira. Se você puder, fique em casa, tá? Se você puder, fique em casa. Só saia se realmente for necessário. Vai sair? Use máscara, procure ter álcool em gel, procure higienizar as mãos, procure, chegando em casa, higienizar as roupas, tomar um banho, porque realmente é algo assim que eu nunca passei da minha vida, e a minha esposa também, nunca vi a minha esposa passar por tipos de enfermidade assim, né? E nos assusta, queridos, nos assusta, nos causa medo, né? Porque não é uma coisa assim que só mesmo Deus para nos dar explicação. Só na palavra, só em Deus é que nós conseguimos ter uma explicação. Daí eu quero pedir a vocês que já estão inscritos no nosso canal para que possam ativar o sininho, né, para todas as vezes que a gente publicar, vocês serem avisados das nossas publicações, e pedir a vocês que compartilhem, pedir a vocês que curtam a nossa página. E aí, a partir de hoje a gente está de volta trazendo uma palavra de Deus para a sua vida, uma palavra de fé, de esperança, porque só em Cristo, né? Só em Cristo é que nós vamos encontrar a graça verdadeira de Deus, né? E só em Cristo é que nós vamos vencer esse mundo e a maldade desse tempo presente, e a gente ter condição de sobreviver, e a gente ter condição de deitar, dormir, acordar e levantar, porque é só pelo Senhor que a gente tem condição de deitar, dormir, né, acordar e levantar. Queridos, eu quero deixar uma palavra hoje relacionada à questão do coração, né? O coração é enganoso, né? O coração é enganoso, né? O coração humano, ele é muito enganoso, né? E Provérbios 4:18, a palavra do Senhor diz o seguinte: a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. E em Provérbios 4:23 diz o seguinte, a palavra do Senhor: enganosa em tudo que se deve guarda o teu coração, porque dele procede todas as saídas da vida.
E infelizmente, queridos, a gente está vivendo num mundo de muitos enganos, né? E eu quero continuar lendo na Bíblia Sagrada, no livro de Judas, do versículo 11 em diante, que diz o seguinte: ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim e foram levados pelo engano do prêmio de Balaão e pereceram na contradição de Corá. Estas são manchas em vossas festas de fraternidade, banqueteando-se convosco e apacentando-se a si mesmos sem temor. São nuvens sem água, levadas pelos ventos de uma para outra parte, são como árvores murchas, infrutíferas, duas vezes mortas e desarraigadas. Ondas impetuosas do mar, que escumam as suas mesmas abominações, estrelas errantes para os quais está eternamente reservada a negrura das trevas. E destes profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos, para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios por todas as suas obras de impiedade que impiamente cometeram, e por todas as duras palavras que ímpios pecadores disseram contra ele. Estes são murmuradores, queixosos da sua sorte, andando segundo as suas concupiscências, e cuja boca diz coisas muito arrogantes, admirando as pessoas por causa do interesse. Mas vós, amados, lembrai-vos das palavras que vos foram preditas pelos apóstolos do Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam que no último tempo haveria escarnecedores que andariam segundo as suas ímpias concupiscências. Estes são os que causam divisões, sensuais, que não têm o Espírito. Então, ou seja, querido, veja bem, né, enganoso é o coração, né? E infelizmente nós estamos passando por, nesses últimos tempos, pessoas que estão deixando os seus pensamentos, a vaidade dos seus corações tomarem a dianteira em proporções, né, imensas, né, e esquecendo do Evangelho de Cristo na sua essência, na sua verdade, né? Nós estamos vendo pessoas que estão idolatrando, né, líderes que idolatram políticos, líderes que idolatram pessoas ricas, e tudo isso estão idolatrando por seus interesses obscuros, né, por trás de tudo isso, né, e pessoas que eram para apacentar o pobre, o necessitado, o órfão, a viúva, o que está desempregado, o que está desamparado, aquele que está na sarjeta, né, aquele que está lá no pecado, era para ir atraí-lo, era para ir resgatá-lo, mas ele, em nome, né, da sua vaidade, em nome da sua aspereza de coração, né, ele muda, introduz coisas que nada tem a ver com o Evangelho de Jesus Cristo. Ele tenta introduzir na palavra e trazer o Evangelho distorcido, né, simplesmente, né, e o pior, que essas pessoas conseguem arrebanhar pessoas e levar pessoas, né, a uma cegueira espiritual ao ponto de matar, ao ponto de ferir, né, ao ponto, eles causam divisões, eles causam tantas coisas, né? E sendo que, queridos, o Evangelho de Jesus Cristo e pelo Espírito Santo de Deus está muito longe de todas essas coisas que infelizmente nós estamos vivendo nesses últimos dias, né? E se nós não olharmos somente para Cristo, você vai perecer, porque você vai deixar-se ser levado por aquilo que estão implantando na igreja, infelizmente, nesses últimos dias. Nós não podemos nos acostumar com esses costumes da igreja. Nós não podemos requerer esses costumes da igreja. Nós não podemos, querido, termos politização dentro da igreja.
Nós não podemos termos lados políticos como cristãos. Nós temos que votar, exercer a nossa cidadania, mas nós não podemos ter lados. Porque a política divide, a política não une, a política não ajunta. Na política, você discrimina os que pensam diferente. Na política, como dizem a extrema-direita, né, se pensa diferente de mim, é meu inimigo. Você tem que ir lá, tem que malhar, você tem que ir lá, tem que bater, tem que fazer isso. Não é isso que o Evangelho nos ensina. Não é isso que Jesus requer de nós. Então, ou seja, enganoso é o coração. Você sabe qual a origem da palavra engano? Significa plane, ou seja, peregrinação. É raiz de planeta, ou seja, Alan, nunca tinha parado para refletir sobre essa palavrinha de 3 sílabas, até ler na epístola de Judas, como nós acabamos de ler, do versículo 11 ao versículo 19, aonde ele vai dizer o quê? Ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim e foram levados pelo engano do prêmio de Balaão, e pereceram na contradição de Coré. Ou seja, Judas, lá a partir do versículo 11. Então, ou seja, queridos, Caim agiu enganosamente porque, ao invés de cuidar do seu irmão, ele o matou. Então, ou seja, Caim, ele agiu enganosamente porque, ao invés de cuidar do seu irmão, ele vai lá e mata o seu irmão. E o fascismo que tem entrado dentro da igreja, por esse envolvimento da igreja com a política da extrema-direita, com o extremismo, com a pregação de ditadura, de ruptura democrática, de ruptura do Estado laico, é o que, queridos? É o que? Depois, queridos, nós vemos a questão de Balaão, que foi tentado aceitar dinheiro e recompensas de Balaque para amaldiçoar Israel. Então, ou seja, nós estamos vendo que quem tem um pensamento de extremismo, de fascismo, esse é de Deus. É o que estão pregando hoje, é o que estão dizendo hoje. E Deus não tem nada a ver com isso, querido. Deus está longe disso, o Evangelho de Jesus Cristo está longe disso. Então, pessoas por interesses obscuros, pessoas estão se vendendo, estão vendendo o Evangelho de Jesus Cristo, pelos seus interesses obscuros por trás de tudo isso, e estão matando, estão ferindo, estão lançando no poço da perdição aqueles que Cristo morreu por eles e que Cristo veio para que pudessem ser resgatados pelo seu sacrifício vicário na cruz do Calvário. Depois, queridos, tem a questão de Coré, que foi engolido pelo chão por liderar uma rebelião contra Moisés. Está lá em Números 16, versículos do 1 ao 24. Então, ou seja, Judas compara a ação desses 3 falsos mestres. Ou seja, Judas aqui ele faz uma comparação entre esses 3 falsos mestres. Ou seja, Caim, Balaão e também Coré. Então, ou seja, e a realidade a qual nós estamos passando hoje é essa realidade. É essa realidade. Queridos, eu que passei pela Covid, minha esposa também passou, eu estou vendo pastores, líderes de igrejas, a todo tempo espalhando fake news, dizendo que a doença não existe, dizendo que não sei o quê, que tome isso, que tome aquilo, Quando você vai no médico, conversar com o médico, a pessoa que está preparada para aquilo, ele vai lhe orientar completamente ao contrário. E a igreja envolvida em fake news, envolvida com um governo de obscurantismo fascista, que em nada tem a ver com o Evangelho de Jesus Cristo, queridos.
Deus está longe de tudo isso aí, querido. E esses líderes, esses pastores, essas lideranças das igrejas cristãs, que hoje fazem apologia a essa extrema direita, fascista, né? Até mesmo neonazista, que usam símbolos nazistas que jamais os cristãos deviam apoiar, aqueles que usam símbolos nazistas, né? Aqueles que pregam o arianismo, aqueles que discriminam os negros, né? As prostitutas, os gays, aqueles que discriminam os pobres, os necessitados, né? Os indígenas. Essa não é a igreja de Jesus Cristo, não é esse o tipo de evangelho que Jesus quer, que a sua igreja, né, venha estar se comportando desse jeito. Não é, querido. Não é para nós estarmos espalhando mentiras, fake news relacionadas à medicação. Essa doença não tem remédio. O único remédio é a graça e a misericórdia de Deus iluminar um médico para que passe um determinado medicamento para você, né, para que dê certo. Mas não tem remédio, não tem vacina. E é só misericórdia de Deus, queridos. E infelizmente nós estamos vendo, né, uma boa parte da igreja que está incorrendo na mesma situação de Caim, Balaão, né, e também de Coré. Ou seja, o engano faz com que cometamos coisas terríveis, querido. O engano. A igreja se enganou, né? Boa parte da igreja não estuda a palavra, não pede discernimento, revelação do Espírito Santo de Deus, né? E por não pedir isso, queridos, vão recebendo, né? Vão recebendo alimentos contaminados pelos corações corruptos de homens avarentos. E aí vão se deixando viver iludidos e perdendo o foco daquilo que Cristo quer para nós. E aí vão cometendo, ou seja, queridos, coisas terríveis. O engano, ele torna o homem peregrino, andando em círculos, ou seja, planeteando. O homem vai andando em círculos, planeteando. Ou seja, andar em círculos não é algo agradável, nem próspero, porque faz com que passemos pelos mesmos lugares muitas vezes sem nunca chegar a um destino. Ou melhor, o destino do peregrino é o abismo, a exemplo de Coré, né? Por quê? Que exemplo de Coré, o destino do peregrino é o abismo. De tanto caminhar em círculo, acaba por formar uma depressão bem abaixo de seus pés, vindo a ser engolidos por ela. Foi isso, queridos, né? Foi isso que aconteceu com a maioria dos israelitas quanto da caminhada de 40 anos pelo deserto. Uma caravana de 600 mil homens, sem contar mulheres e crianças, saiu do Egito rumo à terra prometida. E somente 2 conseguiram chegar lá, Josué e Calebe. Você imagina, foram 600 mil que saíram, fora as mulheres e as crianças. Porém, só 2 conseguiu chegar ali na terra prometida, queridos. Só 2. Vejam o tamanho da dificuldade. Josué e Calebe não se deixaram enganar pelas propostas do mundo, nem pelas dúvidas lançadas por Satanás. Queridos, as propostas do mundo, elas são, infelizmente, agradáveis, desejáveis aos nossos olhos humanos, carnais, né? Mas nos levam à morte, querido. E é isso que a gente não pode se deixar, né, pela concupiscência dos nossos olhos e nem os desejos, né, da nossa carne. Ou seja, também, queridos, as dúvidas que Satanás vai tentar levantar contra nós. Olha, mas não disse que tem bênção? E por que você não é abençoado? Mas não disse que tem bênção, por que você passa por uma doença terrível dessa? Por que você é cometido numa doença dessa? Se ele é o dono do ouro e da prata, e você está desempregado? Se ele é o Jeová Rafa, o Deus que cura todas as enfermidades, o Deus do impossível, por que você pegou a Covid-19? E por que você está com um câncer?
né? E por que você está com uma outra doença? Por quê? Né? Cadê? Olha, todo mundo está vencendo aí, está dando certo para todo mundo, só não está dando certo para você. Tá dando. Por que é que só para você dá errado? Onde é que esse Deus é fiel? Onde é que existe esse Deus? Onde é que o teu Deus existe? Onde é que o teu Deus está? Então, queridos, Josué e Caleb, eles não se deixaram se enganar pelas propostas do mundo e nem pelas dúvidas lançadas por Satanás, né? Ou seja, os demais murmuravam de tudo e de todos. Os olhos do Egito eram tão deliciosos, ao ponto de quererem voltar a serem escravos, a voltarem a serem, ou seja, humilhados. A comida de lá era tão melhor que esse maná horrível vindo do céu. Eles achavam melhor a cebola, melhor o que comiam sofrendo como escravo do que o maná delicioso, maravilhoso que Deus enviava dos céus, queridos. Ou seja, não, queridos, Moisés, não querendo, ou seja, o que nós vamos ver, o que eles diziam para Moisés, o que é que eles falavam para Moisés? Não queremos esse seu Deus que faz o mar se abrir, o monte fumegar, né? Queremos um bezerrinho de ouro que não fala, nem vê, nem ouve, né? Sabe-se como eles queriam, né? Ou seja, não fizeram o bezerro de ouro, né? Ou seja, eles preferiam o bezerro de ouro, né? Ao invés do Deus, né, que mandava o manar dos céus, enviava a nuvem para os guardá-los de dia, né? Enviava a coluna de fogo à noite para iluminá-los, guardá-los das feras do deserto e também aquecê-los, né? Ou seja, mas eles, né, o Deus que fez o monte fumegar, né, o Deus que abriu o mar, não, eles queriam um bezerrinho de ouro que não falava, né, que não sentia, que não ouvia, né? Ou seja, queridos, é melhor porque ele não nos corrige, para ele tá tudo bem. Tá vendo a situação? Ou seja, às vezes as pessoas não estão nos corrigindo e a gente vai achando que isso está tudo certo, está tudo bem. E é quem vai nos fazendo bem, mas não é, querido. É quem nos está levando para o abismo, né? Quem é melhor, os que nos corrigem, é melhor os que nos orientam, que nos corrigem, do que os que nos fazem caminhar achando que tudo está bem, querido, né? Então, ou seja, a vida, né? Ou seja, Deus, né, disse que nossa terra era a melhor de todas, mas só estamos vendo gigantes. Ou seja, quando os espias foram ali espiar aquela terra, 10 voltou, meu Deus do céu, desanimou o povo, irou o povo ao ponto que quase matam Josué e Caleb. Mas Josué e Caleb não olhou para os gigantes, não olhou para tudo que se tinha lá, olhou simplesmente para a promessa, olhou simplesmente para quem prometeu, para quem disse que ia entregá-los. Lá tem gigantes, lá tem o tal, lá tem tudo, tem cidades fortes, lá tem. Porém, se Deus disse que ia nos dar a terra, ele vai nos dar a terra, né? Se Deus disse que nos dê, ele vai nos dar a terra, né? Então, ou seja, eles vão acabar conosco, afinal somos muito fraquinhos, né? Não queremos esses cachos de uvas enormes, nem as graúdas azeitonas. Queremos alho do Egito será o que nos será melhor, né? Então veja bem, querido, a terra que manda leite e mel, né? A terra maravilhosa, né? A terra grandiosa, mas eles preferiam as cebolas do Egito, né? Ou seja, de uma congregação, né, que digamos 3.500 pessoas, apenas 2 não estavam enganadas. De 3.500 pessoas, né? Ou seja, apenas 2 não estavam enganadas. Como disse Charles Chaplin, a multidão é mesmo um monstro sem cabeça. Quer dizer que Josué e Caleb nunca se enganaram? Deus disse que todo coração é enganoso. Não existe nada no mundo que seja mais enganoso que o coração. E fazendo uso da etimologia da palavra engano, não há nada no mundo que peregrine mais que o coração. Ele anda por todos os lugares do planeta. E quem é capaz de conhecer todo o planeta? Só Deus, queridos. Só Deus é capaz de conhecer o coração de cada homem.
Ele sonda o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Deuteronômio 2:22. Interessante, queridos, ou seja, Deus sonda Deus sonda o coração do homem através da peregrinação. Deus sonda através do engano. Como saber se escolhemos a Deus ou ao engano? Né? Aí só Deus pode nos revelar, querido, e nós temos que tomar muito cuidado para não nos deixarmos levar pelo engano achando que é Deus. Aí só o Espírito Santo de Deus pode nos revelar a verdade, né? Só o Espírito Santo de Deus pode nos revelar a verdade, né? Ou seja, quando o engano ele se apresenta para nós, querido, ele vem com muito prazer, né? Sou engano. O que eu quero te fazer uma proposta. Será que ele vai te falar isso? Não, querido. Não. O engano, ele vem de maneira misteriosa, disfarçada, né? Para te iludir, para te deixar levar, né? Ele se apresenta como verdade, como algo que faz bem para o ego, para as vontades da carne. E quando se percebe, ou nunca se percebe, já se andou tanto em círculos que foi parar no abismo, né? De 12 em 12, de passo em passo, Josué e Caleb resistiram ao engano, porque escolheram Deus. Em toda e qualquer circunstância tinha gigantes. Deus é conosco para nos fazer vencer, querido, independente dos gigantes e independente de qualquer dificuldade que esteja à nossa frente, né? Ou seja, Deus é conosco para nos fazer vencer em qualquer situação. Tinha multidões de inimigos? Tinha. Mas com Deus vence um exército. Amém? Ou seja, Josué e Caleb desvendavam os disfarces do engano porque estavam na luz, onde tudo se revela, querido. Só na luz do Espírito Santo de Deus e em Cristo Jesus tudo é revelado. O segredo desses dois homens estava juntamente no coração, centro do agir. Em determinado momento da vida, os dois se arrependeram dos pecados e se entregaram a Deus na certeza de que estavam seguindo a direção certa, não andando em círculos, mas rumo a um alvo. Eles deixaram andar em círculos, mas olharam para um alvo. Eles olharam e botaram um rumo. Eles olharam, viram um alvo. Qual é o nosso alvo? Então vamos rumo ao alvo. Vamos sair dos círculos, né? E aí Josué e Caleb desejaram a terra prometida. Eles contemplaram essa terra e nada nem ninguém era mais importante que o objetivo de chegar lá. Vejam como Deus é perfeito, queridos, em tudo. Se engano significa peregrinar, andar em círculos como um planeta, arrepender-se é andar para o alvo, acertar a marca, caminhar para um objetivo. Por isso que Jesus veio anunciando a salvação e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Mateus capítulo 3, versículo 2. Né? Então, ou seja, queridos, arrependei-vos. Né? Arrependei-vos, ou seja, mudem de direção e rumem a um objetivo. Né? Ou seja, Jacó peregrinou na terra de Cã. No Salmo 105, versículo 23, até ser provado e aprovado. Deus mudou o seu nome de Jacó para Israel, quando seu coração se converteu à verdade. Abraão peregrinou no deserto, sendo provado por Deus, até enfim ser transformado de Abrão para Abraão, pai dos que têm fé. Ou seja, amados, pai dos que não se entregam ao engano, não andam em círculos. Quem não se deixa dominar pelo engano, rejeita o mal. Tem por meta chegar à terra prometida, a morada eterna. Ou seja, quem não anda por engano, quem não anda em círculo, ele tem por meta chegar à terra prometida, a morada eterna. Assim falou o apóstolo Paulo: prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus.
Filipenses capítulo 3, versículo 14. Paulo estava se negando a andar em círculos, até ser engolido pelo abismo. Escolher Jesus é seguir para o alvo e entrar pela porta estreita e pelo apertado caminho da salvação. Lucas capítulo 3, versículo 24. Ou seja, amados, escolhei Jesus, né? Escolhi a Jesus, eu escolhi a Jesus, porque estava cansado de ser enganado. Eu escolhi a Jesus porque eu estava cansado de ser enganado. Eu estava cansado das muitas voltas pelos mesmos caminhos, do destino incerto, da infidelidade dos deuses do Egito, né, que me escravizaram com promessas de fidelidade, de felicidade, né, com enganos e mais enganos. Queridos, Jesus é a verdade que destrona e detona a mentira. Escolhamos, ó queridos, amados irmãos, amigos e amigas, escolhamos a Jesus, que nos liberta de uma vez por todas dos enganos do Egito, que nos faz seguir avante e para o alvo. Ele mesmo nos disse, nos fez uma declaração maravilhosa. João 14, capítulo 14, versículo 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Amados irmãos em Cristo Jesus, escolhamos a Jesus, queridos. Paremos, ó queridos, de andar em círculos, queridos. Paremos, ó queridos, de achar que o reino de Deus vai ser terreno, é terreno, que coisas terrenas vão nos levar ao reino de Deus, vão nos levar aos céus, e não vão, amados. Só Jesus é o caminho que nos leva ao céu, é a verdade que nos conduz ao céu. Só Jesus é o caminho que nos leva ao céu, é a verdade que nos leva ao céu e é a vida eterna, querido. Não tem para outros, queridos. Não caiam, queridos, no engano de Caim, no engano de Balaão e no engano de Coré. Amém, queridos? Que Deus os abençoe, que Deus os fortaleça, que Deus fortaleça e guarde você e a sua família debaixo do sangue de Jesus. Que Deus te dê um dia de vitória e um dia de paz, em nome de Jesus. Deus os abençoe. Nos ajude, queridos, compartilhando, curtindo, tá certo? E nós estamos aqui, levando para vocês uma mensagem de fé e de esperança, uma mensagem de salvação. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.